Penúltima live do dia aqui. Agora vamos falar com Dedé, André. Vai ser muito bom. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho, metodologia de trabalho. Esperar ele entrar. E estamos dando continuidade ao evento, como tornar o seu 2021 um ano melhor, um ano maravilhoso. Já falamos hoje sobre várias coisas, não sei se vocês acompanharam aí ao longo do dia, mas já tivemos Dudu falando sobre vida de oração, Vitor Andriola falando sobre organização, tivemos Izinha também falando sobre relacionamento, então só tem coisa boa agora, com Dedé também. Esperando só ele entrar. Dedé. Oi, tia, tudo bem? Tô só esperando ele entrar, mas mais tarde a gente vai ter também outra live com Júlio Lucena, médico e também empresário, mas Dedé acabou de mandar a solicitação. Vamos lá. Agora vai. Olá! Oi, Mila! Quanto tempo, né? Não é? Faz tempo demais. Faz tempo demais. Olha, eu tava querendo há tanto tempo essa live, sabia? Show de bola. Eu Sério, que também, achei você legal. achou? Achei muito legal a sua proposta. Muito legal mesmo. A gente tem Gostou? muito o que conversar, muita coisa boa. Muita coisa boa para conversar. Pois é, porque assim, 2020 foi um ano totalmente atípico, né, para todo mundo. Acho que deu uma balançada assim na vida de todo mundo. Sem Então, dúvida. o que é que a gente pode fazer para tornar o 2021 melhor? Então, a gente decidiu fazer assim, tocar em várias áreas da nossa vida, né? A gente sempre fala assim que a nossa vida às vezes é uma empresa e que cada coisinha é um setor diferente. Sem dúvida. Então, você foi a pessoa ideal para falar sobre esse assunto, né? Então, primeiro, antes de começarmos a nossa live, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é André Albuquerque para as pessoas? Pode falar sobre Vamos lá. você, pode falar sobre sua vida profissional, pode ficar à vontade. Show! Bem, primeiro me apresentando, sou primo de Camila. Começando por aí. Hoje, primeiro, eu sou economista. Eu atuo hoje na área de inteligência de mercado, voltando a projetos de estratégia, voltando também à área de pricing, que é uma área voltada mais à parte de precificação. Trabalho há mais ou menos uns 5 anos no varejo, especificamente no Armazém Paraíba, empresa que eu imagino que a maioria de vocês conhece. Em paralelo, também sou empreendedor, tenho, junto com a minha esposa e junto com alguns familiares, a Mini Marcenaria, que é uma empresa da gente que veio para atingir um público específico, a gente estava com esse intuito e vem fazendo do nosso 2020 algo bem novo, uma experiência fantástica para a gente tocar. Em paralelo a isso, também sou consultor e aí trabalho com Camila no Casablanca. A gente tem uma parceria, uma consultoria lá no Casablanca, onde a gente trata de estratégia, trata de metodologia, ferramentais. Eu acho que é uma coisa que eu falo muito com Camilinha, a necessidade de ter ferramentais para tocar a gestão da nossa vida, a gestão da nossa empresa e a necessidade da gente pegar esses ferramentais e colocar na nossa vida pessoal. Eu sempre gosto de tocar muito nisso, eu sempre trabalho esse paralelo, porque eu acho que é tudo misturado. Mas é isso, eu acho que em paralelo a isso, sou católico, membro da Casa de Evangelização Monsenhor Aloysio Catão, gosto sempre de lembrar isso aí, porque faz parte de muito da minha personalidade. Sou casado com Raíssa, tenho uma filha de 1 mês e meio, Laura, que a nossa bebezinha, que talvez seja o som ambiente aqui do nosso espaço. Talvez a gente escute aí um choro, algo nesse sentido. Está sendo realmente a minha canção dos meus últimos dias. Mas eu acho que é isso. Esse é o meu resumo. E eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Camilinha, quando me convidou, eu fiquei muito feliz, Mila, porque a gente já trabalha e já conversa sobre isso muito. Sim. Então, aqui vai ser praticamente um momento Bate-papo. onde a gente vai conversar sobre a nossa rotina, sobre como é que a gente leva a vida da nossa empresa,
da nossa vida pessoal e como é que a gente faz essa conexão. É isso aí. Exatamente. E quando a gente organizou o evento, principalmente para organizar assim os palestrantes, enfim, a gente pensou muito na questão também de ser católico, sabe? Foi um dos Tá. fatores porque a gente queria muito que as duas coisas se unissem. O tema principal, que seria algo relacionado ao desenvolvimento pessoal, de certa forma, em alguma área da vida, com também o fato de ser católico. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa de Deus. Ele é o Exato. centro, né? Então é ele que conduz tudo da nossa vida. É como o Dudu falou hoje na live sobre organização, como o Vitor Andriola também partilhou um pouco sobre ordem, né, no dia a dia. Então, todo mundo que veio aqui falou também sobre isso. Então, eu sei que todas as pessoas que foram escolhidas de fato têm essa vivência. A gente sabe que além de tudo, além da organização da vida, seja em casa, seja no trabalho, tem também Deus como centro de Sem tudo. dúvida. Então, assim, é exatamente isso que a gente quer trazer aqui para todo mundo. Como você disse, vai ser um bate-papo super leve, até porque é algo que a gente sempre conversou, algo que sempre fez parte do nosso dia a dia, que Exato. você também me ensinou demais com relação a essas ferramentas de Show. organização, né? A gente sempre fala método de trabalho, metodologia, enfim. Então, a primeira coisa, assim, é como organizar essa metodologia de trabalho. Para você sempre foi algo assim comum, tipo, ou você aprendeu com o tempo? Show. Primeiro, sobre esse evento que você está fazendo de tratar com pessoas católicas, eu acho muito bacana. Um ponto que me chama a atenção é uma pergunta que me constrange todos os dias, é qual é a minha finalidade, e a nossa finalidade é o céu. E tudo que a gente está conversando aqui realmente faz parte da nossa rotina, faz parte do provento da minha família, mas tudo conectado à minha família, tudo conectado à base católica que a gente foi formado e busca formar, eu agora buscando formar a minha filha. Exato. E sobre metodologia, Mila, quando a gente estava conversando, quando foi me dado esse tema, né, o método de trabalho, eu gostei muito, porque eu fui atrás do significado, fui no Aulete, que é um dicionário, para entender qual é o significado exato disso. E o significado de método, ele é o processo ou sistema lógico que torna eficiente e ordenada uma determinada atividade. E aí entra na conexão com a tua live com o Vitor, porque o método ele vem para estimular eficiência e vem para estimular a ordem. Isso. Então, a virtude da ordem. Então, o método, por exemplo, eu vou aqui fazendo cruzamento com sanguíneo, com temperamentos e assim por diante. Sensacional. Eu sou sanguíneo, puro. E todo mundo que me conhece, pelo menos, eu acho que é difícil o cara dizer que eu sou algo diferente. É E verdade. uma das coisas que eu tenho dificuldade é de ter a ordem na minha vida. Porque, ocasionalmente, assim, entendendo todas as minhas inclinações, eu termino tendo uma dificuldade porque eu sou muito impulsivo. Eu procuro muito terminar uma atividade, não estou muito empolgado com essa, eu desfoco com facilidade. E se a gente entender ao certo, a gente precisa de foco. E como é que a gente tem foco? Através de método. Pelo menos eu trabalho muito através de método. E trazendo para a rotina, para mim, o método de avaliação do meu dia. Pois é, Tivana. Aí, Tivana dizendo que também é sanguínea. Por isso que a gente se dá tão bem. Pois E aí, eu trazendo esse método para minha rotina, é algo decisivo, sabe, Mila? Porque ou eu consigo executar as minhas atividades que eu programo ao longo do dia, ou ao longo da minha experiência quanto nas duas empresas onde eu atuo, a terceira que é a consultoria, se eu não organizo e divido as prioridades e sempre revejo essas atividades, eu não consigo dar conta. Isso é um primeiro ponto, assim. Uma das coisas que eu acho muito importante no método é a necessidade de eu sempre estar revisando as minhas necessidades para ser mais eficiente e ordenado. E aí entra na conexão. Eu achei muito bom o conceito, porque às vezes a gente não tem exatamente os conceitos certos das palavras. Então, conhecimento. E o conceito de método é exatamente esse.
buscar, através de ferramentas, a ordem e a eficiência. E quando a gente fala de eficiência, é muito importante, principalmente no cenário empresarial, por exemplo. Eu sempre luto para ser mais eficiente, para dar conta de tudo que eu tenho para fazer. E aí, com isso, eu acho muito importante algumas ferramentas. Trabalho com algumas ferramentas no Armazém Paraíba, que é onde eu trabalho. Trabalho com algumas outras ferramentas de método na Mini Marcenaria, que já é um outro trabalho. E trabalho também na minha vida pessoal com outras ferramentas. Então, esse ferramental é um divisor de águas. Se eu não faço, o sentimento é de que as coisas não estão andando. Sim, eu imagino. Então, para cada coisa, tipo assim, para as duas empresas são dois métodos diferentes e para a sua vida pessoal é outro método diferente, no caso. Isso, exatamente. Por exemplo, lá no Armazém Paraíba, a gente trabalha com um método chamado Scrum. Acho que algumas pessoas já viram o livro. Eu já conversei muito com a Mirinha sobre Scrum. O método Scrum, em outras palavras, ele conecta as pessoas através de um framework, que a gente chama. Que seria o quê? Existem papéis e responsabilidades dentro de uma equipe. Vamos pensar assim, eu hoje lidero uma equipe de 5 pessoas tecnicamente, mas em termos de priorização de atividade e assim por diante, eu lidero só 4. No Armazém Paraíba, a gente trabalha com esse método Scrum, que, em resumo, assim, eu vou falar bem rápido assim, para vocês notarem a importância do método, né? A gente se reúne de 15 em 15 dias e planeja tudo que a gente vai fazer nos próximos 15 dias. Nesses 15 dias, a gente chama de sprint. Nessa sprint, a gente sempre revisa diariamente numa reunião de 15 minutos, onde a gente chama de daily. Dentro da nossa equipe, existe uma pessoa que está responsável por fazer todas as entregas que a gente programou acontecerem nos 15 dias. E nos 15 dias, quando acaba, a gente apresenta para a nossa grande equipe, para minhas lideranças e assim por diante, para todo mundo que está acima da gente e também quem está do lado, o que a gente fez nesses 15 dias. E isso é muito importante, porque existe um planejamento, existe uma estimativa. Você deixa claro o que é que eu vou fazer. Concorda que às vezes a gente, quando está muito solto, não sabe quais são as entregas que eu vou fazer para os meus próximos 15 dias. Você tem o sentimento de não fazer nada. É verdade. A gente praticou o Scrum a gente começou a praticar o Scrum no Casablanca e eu lembro como a gente viu a importância da necessidade de ter um método para que nos cobre que sempre tenhamos entregas a serem feitas. Eu acho que esse é o principal ponto. Não, e o fato também de, por exemplo, os processos, eles serem bem fragmentados. Porque tem coisas assim, por exemplo, até na nossa vida pessoal mesmo, tem assim, fazer a feira. Tá bom, fazer a feira, mas o que é que eu preciso comprar na feira? Você tem que fragmentar, né? Exato. Fica muito abstrato, assim, na sua cabeça. E aí você termina fazendo mal feito, sem eficiência. Por exemplo, você vai para a feira, aí você não leva um bloco de notas com tudo que você tem que comprar na feira. Aí você vai para a feira, aí quando chega em casa esqueci de comprar o queijo. E aí dá uma raiva porque você vai ter que ir lá de novo, você talvez não tenha o tempo para ir lá de novo. E aí você termina ficando uma semana sem queijo, um exemplo. Exato. E aí, dentro da minha rotina de trabalho, eu aplico o Scrum e a gente vive uma atmosfera um pouco... Não tem o Spotify, o aplicativo? Sim. Pronto. O Spotify, o aplicativo, a empresa Spotify, lá na Suécia, ela criou um sistema de gestão, que é o método Spotify, que trabalha em squads. Como assim? Lá no armazém, a gente não estimula tanto o trabalho tanto de setores, mas sim de squads, ou seja, grupos de pessoas com diferentes características técnicas que se juntam para executar uma demanda específica. Por exemplo, eu trabalho com a frente de Analytics e Growth, que é o quê? Analisar dados e o crescimento do armazém. Então, tudo que a gente trabalha é com base nessa temática. Só que as pessoas que estão na minha equipe, elas podem ser com diferentes características técnicas. Eu não tenho sempre as mesmas pessoas, por exemplo, dentro da minha rotina. E isso é muito bacana. Esses são os 2 métodos que eu poderia dizer que eu trabalho lá no armazém.
Na mini marcenaria, eu trabalho muito o método Kanban. Eu falo muito com você sobre isso, Sim. que a gente também aplica lá no Casablanca e você terminou conduzindo também um pouco para a sua rotina, Sim. pelo que a gente conversa. O Kanban, em outras palavras, é você entender a sua vida e as suas demandas conforme um fluxo. Então, por exemplo, lá na mini marcenaria, sempre começa a venda através de um orçamento. Então, tem um orçamento, depois do orçamento tem o pedido, depois do pedido vou para o desenho daquele pedido, depois eu mando para o corte, depois do corte eu mando para a montagem, depois da montagem eu entrego, depois de entregar eu faço um pós-venda com o cliente. E o que é esse Kanban? É eu separar em colunas, por exemplo. A primeira coluna, orçamento. A segunda coluna, desenho. A terceira coluna, corte. E eu ia acompanhando cada cliente saindo dessas colunas. É aquela brincadeira de post-it. Eu acho que muita Que gente vê aqueles post-its aí massa! faz. E Sim! que viagem danada essa ideia de post-it e tal. Mas a gente trabalha muito com isso. Ou então com a própria ferramenta do Trello. O Trello, ele originalmente, ele já é uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, e quiserem baixar o TRELLO, o Trello. O Trello, ele permite você trabalhar com o Kanban na sua rotina. Então, ele é uma ferramenta já adaptada para você trabalhar com Kanban digital, que é o que a gente usa também lá. Eu uso também para alguns projetos específicos no armazém, essa metodologia Kanban, como também uso para alguns, principalmente para a minha rotina lá na minha marcenaria. E no mundo pessoal, como tu perguntou, Mila, no mundo pessoal, eu gosto muito, aí cada um tem a sua adaptação. Se adapte à sua realidade. Exato. Eu já tentei trabalhar com um aplicativo chamado Wunderlist. Já tentei aplicar o Evernote, que é um outro aplicativo também, que é até muito bom. Muito bom. Mas o que eu mais me adaptei, já tentei trabalhar com outro aplicativo muito bom. Usei esse durante 1 ou 2 anos. Foi o Asana. Muito bom também. Tu conhece o Notion? Asana. ASANA. Muito bom. Mas tu conhece esse Notion? É um novo que eu tô... Não. O pessoal tá usando direto. E é? Eu tô vendo, assim, umas organizações. Depois eu te mando. Eu mostro pro pessoal também. Muito bom. Notion. Muito massa. Vou dar uma olhada. Depois deixa eu ver. E aí, hoje o que eu mais me adapto é o Google Keep, que ele é muito simples. Pois é, a gente tem essa conexão. É muito simples. Às vezes eu não tenho a funcionalidade que um Evernote, um Trello tem. Porém, eu acho fácil, porque eu tenho fácil acesso à criação de notas e eu edito as notas conforme a minha necessidade. Então, por exemplo, eu hoje trabalho no Google Keep usando muita brincadeira de imagens, usando muito a brincadeira de emojis. Eu pego os emojis e coloco, por exemplo, lá. Eu gosto de dividir muito na minha rotina todas as esferas da minha vida. Então, por exemplo, eu tenho um emoji lá para uma igreja. Esse emoji é que são as atividades que eu tenho que fazer na semana para a casa de evangelização, por exemplo. Ou para a Associação de Educadores Católicos, que a gente também faz esse trabalho lá. Então, um trabalho que eu faço de método meu, pessoal, durante a semana é todo domingo, Mila. Todo domingo eu planejo minha semana. Planejo minha semana de ponta a ponta e sempre reviso ao longo do dia. Meu dia é olhar minha lista de tarefas do dia e dizer, tá faltando isso eu vou conseguir fazer, isso eu não vou conseguir fazer, já vou reposicionar para o dia seguinte. E aí, não existe sentimento melhor de você terminar a semana e olhar. Eu sempre, quando termino uma entrega, coloco um chequezinho do lado. Um emojizinho simples. Mas é muito bonito, porque quando você termina a semana, você vê lá tudo com os chequezinhos verdes. Aí você faz, não, realmente, essa semana é uma semana para agradecer e para relaxar agora no final de semana. É muito massa. Eu lembro que teve uma vez que tu me mostrasse, acho que foram 2 ocasiões específicas. Uma era uma viagem e outra era o teu aniversário. O teu aniversário. Pois é, eu planejo tudo. Eu planejo tudo. Exato. Aí você colocou bem direitinho assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar isso. Eu vou mostrar aqui para vocês em tempo real. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui em tempo real o meu Google Keep. Eu trabalho muito com notas fixadas. Então, por exemplo, minha rotina aqui. Eu tenho a minha sprint semanal.
é a Sprint Christmas, onde eu trabalho, por exemplo, ó, as mãozinhas rezando são exatamente a necessidade que eu tenho de espiritual. Então, terço, novena de Natal, exame de consciência, planejar a ação de Natal da Mini e da casa, daqui de casa. Uhum. Em paralelo, analisar aí aqui coisas prontas da minha casa que eu preciso analisar. Então, analisar contas da casa, feira, e aí coisas que eu tinha que fazer. Em paralelo, por exemplo, aqui, ó, o backlog da Mini, onde eu tenho todas as atividades que eu preciso fazer para a Mini Marcenaria. Todas as E aí coisas eu vou pendentes. descendo. Uhum. Ó aqui o que tem aqui, ó. Ai, ó, Casa Blanca. Aqui é a minha nota que eu deixo fixa do Casablanca, onde eu gerencio toda a frente de atuação com o Casablanca, Sim. onde eu trabalho justamente com Camila e com Tivana hoje, para que a gente faça acontecer. Então, todos esses vizinhos aqui são coisas que a gente já fez, a gente já Olha conquistou. só. Sim. O planejamento estratégico da mentoria, eu coloco... eu tenho uma nota muito importante para mim, as minhas metas de 2020. Então, eu sempre fico analisando as minhas metas de 2020. Sim. Por exemplo, a minha meta de 2020 era... meu lema é: minha vida precisa ser uma catedral para outras pessoas. E aí, eu tenho aqui também o exame de consciência, onde eu sempre marco o que eu preciso melhorar do meu exame de consciência, os insights empreendedores e assim por diante. E fica aqui todas as minhas notas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a parte de nota. Aqui, deixa eu ver uma. Live Milan, onde eu planejei aqui algumas coisas para conversar com vocês. E assim por diante. E toda semana eu tenho uma, ó. Olha essa daqui, ó. Essa foi a Sprint Natal de Laura. Linda! E assim por diante. Sensacional. Sério, sensacional. Aí, eu vejo isso como muito importante, assim. Para mim, me ajuda muito. Porque ele me posiciona a necessidade de sempre melhorar e melhorar e melhorar as coisas que eu preciso fazer durante o meu dia a dia. Se eu não botar no papel, Mila, eu não faço. Isso é um fato. Se eu não botar no papel, eu não faço. É difícil mesmo. E você já está planejando para 2021? Mila, eu já tenho meta já programada, já estou fazendo planejamento estratégico das empresas. Eu acho super importante planejar 2021. Eu acho que o planejamento 2021 ele passa... Eu gosto muito também, partindo de um método, eu gosto muito de sempre analisar, por exemplo, quais são as minhas metas, como é que eu posso chegar a essas metas, qual é o meu cenário que eu vou atuar dentro dessas metas. Isso é então, muito pelo ritmo pessoal, tá tudo certinho já. Já tenho meta já. Aí é meta de N fatores. Por exemplo, eu tenho uma meta que ano que vem eu tenho uma meta de emagrecimento, por exemplo. E aí, se Deus quiser, eu hei de conseguir. Aí tem outras metas também. Por exemplo, meta espiritual. Eu tenho muita vontade de ter a experiência de uma missa diária. E aí eu não consigo fazer ainda hoje, mas colocando como meta para o ano que vem. Sim. São coisas que eu acho super importante. A gente colocar no papel e se cobrar disso e comemorar também, sabe? É muito importante comemorar. Eu sempre disse isso para todo mundo que eu converso, assim. Eu gosto de meta porque quando eu bato, eu gosto de comemorar com gosto. Sim. Mas você se recompensar, né? Mas conta aí, tu já planejaste 2021? Rapaz, já, viu? Eu tenho várias metas, assim, porque tem muita coisa acontecendo ao Esse mundo mesmo novo tempo, da medicina, hein? Pois é, a minha nova vida aí como estudante de medicina. Acabei agora o primeiro período. Estudante de medicina, colaboradora no Casablanca, música, Instagram e ainda filha de Tivana. Realmente. Pois é. Rapaz, é muita coisa, né? E assim, a música, eu comecei a compor um monte de coisa, sabe? Sim. Eu sempre tive um caderno, e aí quem tá em parceria comigo para fazer é a Canção Nova. Sim. Então a gente tá com um projeto para em janeiro gravar essas músicas. Então, assim, o meu kit, da mesma forma que você mostrou aí, é desse jeito, entendeu? Só tem uma hora assim, estudo. Não, e na época que tava de estudo era assim: estudo, pendência de estudo, prova. E prova, eu ainda tinha outro checklist. Aí o checklist era assim: revisar pelo livro, revisar pelo slide, tipo, tudo, sabe? Pra ficar bem mastigado.
Sem dúvida. Eu gosto de quebrar tudo, Mila. Aquele negócio que Eu tu quero. falou, eu gosto de quebrar tudo. Por exemplo, às vezes, eu estava dando um exemplo recentemente para uma consultoria que eu estava fazendo para um cliente. Ele dizendo, André, mas eu não entendi. O que é entrega que tu fala? O que é esse negócio de quebrar? Aí eu disse para ele um exemplo. Por exemplo, lá na mini marcenaria, a gente está com a ideia de vender móveis no modelo do it yourself, que é um modelo semelhante um pouco a Tok Stock, É massa! onde você pega o móvel, dá um manual de instrução e o cliente vai, monta e assim por diante. Só que aí eu disse para ele, se eu coloco lá no meu, nas minhas entregas lá da mini marcenaria, vender móveis do it yourself, não dá certo. Por quê? Porque eu preciso quebrar isso. Para vender móveis do it yourself, eu preciso comprar uma caixa, eu preciso medir todos os produtos, eu preciso fazer um manual de instrução. Então, tudo isso eu preciso quebrar em entregas para, quando eu somar tudo isso, eu fazer essa macro entrega que a gente está falando. Executar, né? E depois... Exato. E mensurar tudo, sabe? Eu gosto muito de mensurar. Eu acho a necessidade de mensurar o que você fez. O que me estimulou muito a fazer isso foi a minha experiência dentro do armazém, sabe? No armazém a gente mede tudo, assim. Quantas entregas a gente fez, em que tempo. É uma quantidade de informação, assim, inimaginável. A gente tem uma pessoa lá que é só responsável pela nossa produtividade, praticamente. Chama Zizi lá. E ela é 10, porque ela nos ajuda e nos configura a viver o método ágil, que a gente chama, que é um método que eu acho muito interessante. Se fosse me perguntar uma metodologia que me interessa dentro da minha rotina, a metodologia ágil, que é uma metodologia que saiu do pessoal de TI, aqueles nerds lá da TI, mas que se você consegue adaptar um pouco para negócio, você consegue adaptar um pouco para o seu empreendimento e até mesmo para a sua vida pessoal. Sim. É incrível, assim, porque quando a gente começa a entrar nesse mundo de organização, pelo menos assim, eu aprendi muito no meu curso, em administração em si, e aprendi muito com você também. Porque, assim, a administração, no curso que eu fiz, eu aprendi muito a ser mais organizada, né? Assim, a gente começa a ter uma vida, né, de adulta, então Claro, começa a claro. vir as obrigações e tudo mais. Então, assim, eu aprendi muito lá a organizar isso. E com você eu aprendi muito na prática e você também me mostrou ferramentas que eu não conhecia que me auxiliaram no dia a dia, né? Sem dúvida, Porque sem dúvida. eu andava muito com um caderninho, né? Eu sempre andava com um caderninho, levava ele para tudo que é canto. Às vezes eu não levava ele, sabe, para os cantos. Então, foi bem mais produtivo quando eu conheci o Google Keep, por exemplo, né? Exato. Assim, o que eu mais gosto do que a gente conversou e que a gente praticou dentro até de toda a mentoria, consultoria e gestão do Casablanca que a gente está fazendo, é porque a gente está pautando tudo isso em metodologia ágil. Exato. E, assim, 4 princípios da metodologia ágil. 2001, lançaram esses 4 princípios. Quais? Indivíduos e interação, mais que processos e ferramentas. Ou seja, a gente precisa entender as pessoas. Sem as pessoas, a gente não consegue fazer. Então, por exemplo, a gente teve algumas resistências de algumas mudanças que a gente quis fazer no Casablanca. Justamente. E aí, dentro do que a gente entendeu lá do Casablanca, a gente fez. A gente precisa adaptar essas pessoas. A gente não somente precisa impor ferramentas ou regras ou processos. Tudo tem que estar conectado à realidade do espaço. Outro ponto que eu acho muito massa às vezes as pessoas planejam tanto que aí cria documento, não, vamos agora criar um termo para abrir um projeto. Aí agora a gente vai planejar isso, vamos planejar aquilo. Não, eu sou mais do negócio, vamos fazer. Sim. Quando a gente for fazer, a gente vai planejando fazendo. Sim. Que é a metodologia ágil. Então, a minha vida é planejar e fazer. Por exemplo, eu estou agora... A minha parede aqui, só mostrar para tu. A minha parede aqui, do meu escritório, ela só tem post-its. Eu estou passando por uma mudança de tirar os post-its, porque a gente tava muito lotado. Eu vou ter que refazer toda essa parede.
Mas Ai, mas é muito bonito. a minha realidade é post-it, post-it, post-it por tudo que é lado. Muito E, massa. e uma outra frente, um terceiro princípio da metodologia ágil. Colaboração do cliente mais do que negociação de contratos. Ou seja, vamos colocar o cliente no primeiro lugar. Exato. E aí, colocar o cliente no primeiro lugar é sempre pensar quem é o meu cliente. Porque, às vezes, a gente pode não vender uma coisa, mas a gente sempre tem um cliente a ser atendido, uma demanda a ser atendida. Uhum. Por exemplo, aqui a gente está servindo as pessoas que querem saber mais sobre o método de trabalho. Então, Isso. são os nossos clientes. E mais do que pensar em negociação de contrato e assim por diante, é pensar qual é o problema dele para resolver. Sim. Qual é o problema dele para resolver. E o último ponto vamos dizer, da filosofia ágil Sim. é responder às mudanças mais que seguir um plano. Porque muitas vezes, quando a gente planeja uma coisa, a gente vai planejar aquele negócio engessado. Uhum. Aí vai fazendo, vai executando, aí de hora para outra não deu certo. E aí? Aí acabou o planejamento, aí não vai executar? Não. A gente tem que ir sempre remodelando e olhando e analisando cada ponto para ver a necessidade de replanejar, e replanejar, e replanejar. Porque Melhorar. é muito melhor fazer dessa forma, eu penso assim, do que fazer de uma forma engessada, onde eu não vou ver o resultado lá no final. Com certeza, não, com certeza. Isso foi algo que a gente pontuou, né? Quando a gente fez o Casablanca, como você falou. Sem dúvida, sem Muitas dúvida. vezes, uma certa resistência por utilizar novas ferramentas, porque tem empresas que já são acostumadas a esse novo método, Isso. ao método tecnológico, e tem empresas que não. Que é simplesmente assim, ó, é isso aí. E aí o colaborador fica solto, assim. Não tem Exato. um norte, né? Assim, não sabe qual é o processo. Por exemplo, a gente sempre pautou muito lá no Casablanca, por exemplo, a questão de chegar, ligar o ar-condicionado, ligar o som ambiente, ligar o Isso. cheirinho, né? Então, Exato. tem um processo. Porque, às vezes, a pessoa que está trabalhando não, às vezes, se liga muito, eita, né? Mas tendo o checklist ali, ela já vai se tocar, vai se ligar. Eita, ó, eu tenho que ligar o cheirinho, eu tenho que ligar o Exato. ambiente, Exato. né? E mais do que isso. Até pautas que a gente fez voltando à experiência do cliente, a necessidade de a gente mensurar a experiência do cliente. Uma outra ferramenta que eu trabalho muito, que é método também, é Uhum. o NPS, onde, NPS. onde a Sim. gente aplica da seguinte forma: eu pergunto ao meu cliente, no caso do Casablanca, a gente trabalha com paciente, ou Sim. com até mesmo as pessoas que alugam as salas do Casablanca, que a gente chama de Exato. parceiros. Sim, A gente parceiros. pergunta a eles, de 0 a 10, quanto é que você indica o Casablanca? Sim, E isso é muito, mas muito importante, porque quando a gente mensura esse 0 a 10, a gente consegue identificar se o cliente realmente está satisfeito ou sim, não com com o espaço. nosso serviço, com o nosso Uhum. serviço. Seja com o paciente que está ali esperando por uma consulta, ou seja Exato. até mesmo diante do parceiro que contratou uma sala para fazer o seu atendimento. Então, É eu acho verdade. que isso é Isso é muito importantíssimo. importante. Não, e até a empresa, né, em si, ter a humildade também de escutar. Porque, assim, se ela não tiver a humildade de escutar, como é que ela vai pra frente, né? Então, assim, se a pessoa acha que, sei lá, tá faltando um certo ponto que você realmente não ficou tão ligado. Então, você precisa acatar, entendeu? Para que seu negócio melhore, para que as coisas possam fluir mais. Então, ter a humildade de aceitar também as críticas construtivas, né? Até porque, né, sem essas críticas construtivas e sem acatar também certas coisas que são viáveis, né? Porque tudo depende, o negócio não tem como ir para frente, né? Então, Sem dúvida, sem dúvida. E gerenciar pessoas, eu gosto muito de olhar sobre o viés de estimular que essas pessoas, elas... e aí, se a gente tem uma pessoa que vive a nossa fé, estimular que ela cresça nas suas virtudes. Porque ao você crescer nas suas exato. virtudes, você começa a executar Uhum, um trabalho melhor. Você começa... sim. Tem uma frase, eu vou até pegar um post-it aqui para vocês lembrarem dessa frase. Eu Pega. coloco como marco, certo? Uhum, Olha aqui o post-it para vocês. Vai ficar invertido, mas eu vou ler para vocês, certo? uhum. Tá sempre na minha frente. Faz o que deves, estar no que fazes. De São José Maria Escrivá.
Então, faz o Eita, que deve. falaram hoje sobre essa frase. Foi mesmo? Eu acho que foi Vitor que falou. Foi mesmo? Foi. Aí. Pois é, eu trato essa frase como ela fica na minha frente todos os dias para eu lembrar disso. Faz o que deve. Se você tem o que fazer, se você tem responsabilidades a serem cumpridas, faz. Mas mais do que isso, esteja no que você esteja fazendo. Viva o que você está fazendo. Que doido. Continue, evolua, faça melhor. Não se dê por, vamos dizer, não se dê por vencido ao entender que você não consegue melhorar alguma coisa. Sempre Sim, estimule você a fazer algo melhor. E fazer exato. algo melhor com Desafio. base em estudo, com base em prática, com base em experiência. Exato. Exato. Isso vai muito assim de você também se desafiar, né? Guardar. Porque eu acho que tem muitas pessoas que às vezes vivem na zona de conforto e não querem sair dessa bolha de jeito nenhum. Tipo, Sem não dúvida. tem perspectiva de crescimento. E isso é algo que a gente precisa colocar na nossa cabeça, que nós somos capazes, entendeu? De crescer mais, claro. Se tem essa meta aqui, vamos trabalhar, mas assim, se tem outra maior aí pela frente, vamos se desafiar e vamos tentar, sabe? Eu penso muito que a meta ela orienta a gente quanto às necessidades que a gente vê do nosso dia a dia. Sim. Não querendo se tornar um robô, Uhum. porque aí eu já acho que todo exagero é exagero. Realmente, Sim. o passar do limite já não é mais benéfico. Mas quando você coloca para si mesmo, eu quero ser diferente nesse ano. Eu quero, no ano, o tema maior das lives, eu quero, o que é que eu quero fazer em 2021? Assim, o meu método de trabalho, que é o método que eu trabalho lá com vocês, lá no Casa Blanca, e eu trabalho com todos os meus clientes, inclusive trabalho no armazém e assim por diante, ele parte, Mila, de 5 frentes. A primeira frente, eu sempre gosto de trazer para mim qual é a minha missão, qual é a minha finalidade. E aí, para uma empresa, qual é a missão, qual é a finalidade dela? E qual é a visão? O que é que aonde eu quero chegar? Aonde é que eu miro? O que é que eu preciso alcançar? É muito subjetivo, eu concordo. Mas esse subjetivo, ele vai trazer a você a motivação para você criar a segunda etapa. Que etapa é essa? Metas. Você precisa criar metas. E aí, depois que você desenvolve as suas metas, você sai do subjetivo e entra no objetivo, que são números. Muitas vezes eu preciso chegar a tantos mil de venda. Um exemplo, se você vender. Uma terceira etapa, também muito importante, a gente fez muitas vezes no Casa Blanca. E possivelmente vai fazer logo no início do ano que vem. Já está na minha programação aí. Eu e Tivana, a gente já vem trocando figurinha aí para fazer. Que é o mapeamento. Como assim o mapeamento? Você sabe, a gente já conversou sobre isso. Quais são os meus pontos positivos e os meus pontos negativos? O que é que eu tenho que as pessoas não conseguem imitar com facilidade? O que é que isso aí no mundo competitivo, se a gente pensar numa empresa, né? Sim. Mas se a gente for parar, sem dúvida, e se a gente for parar para analisar, por exemplo, o que é que eu posso oferecer para as pessoas? Quais problemas do meu cliente eu consigo resolver? Então, todo esse mapeamento é muito importante. A gente fez isso no Casa Blanca e conseguiu mapear, por exemplo, os pontos mais importantes para a gente focar dentro do Casa Blanca. Quarto ponto, que aí é mais importante ainda. Depois que eu tenho todo o mapeamento, eu tenho minhas metas, eu tenho a minha missão e a minha visão, eu preciso, Mila, fazer o design, preciso fazer um mapa. Eu gosto muito de usar a metodologia Canvas, que a gente aplicou também no Casa Blanca. O Canvas, ele é muito, mas muito interessante, porque ele permite... Tá cortando, Mila? Tá conseguindo me ver? Não, agora tá normal. Tá. O Canvas, ele permite a gente ter um mapeamento. É o Canvas Business, que é uma das metodologias que eu uso. Ele permite a gente ter um cenário de como é que funciona ou vai funcionar essa estratégia. E na faculdade de administração a gente vê também. Vê muito, porque isso aí realmente é uma necessidade que muitas pessoas trabalham. Sim, eu lembro que a gente fez uma empresa fantasia assim na época, aí a gente teve que simular, entendeu?
colocar a Imagina. questão dos investidores, marketing e tudo mais. Então, foi Isso. muito legal. E eu vi assim, ai meu Deus, eu vou usar isso na minha vida pessoal também, porque serve, né? Não, e outra coisa, o problema às vezes é que você aprende uma ferramenta e não usa. Sim, Ao não usar, às vezes as pessoas dizem, não funciona. Não funciona porque não usou. Então é, há necessidade de usar, de experimentar, de testar. E aí, por último, acho que da minha última metodologia assim, que eu fixo nesse processo é a execução. Então, na execução, a gente trabalha com Kanban, trabalha com as sprints, trabalha com um Scrum, que é o que eu trabalho lá no armazém. sim. Pode trabalhar com N. Tem gente que usa muito o método Get Things Done, que é GTD. E assim por diante. Tem muita gente, cada um usa o seu método. Exato. Eu sou muito desse jeito, sabe? Tem Sim, gente que, por exemplo, tem gente que não entende, às vezes, a palavra tecnologia. Tecnologia, ela vem de técnica. Então, o que é técnica, por exemplo? Tem gente que... Eu vou falar aqui essa para ti, Ivana. Ivana, ter um checklist num papel, com todos os pontos lá no papel, funciona ou não funciona? Eu sou adepto dessa realidade. Se sim. funciona, por exemplo, meu sogro só trabalha com checklist no agenda. A agenda, eu tenho uma dificuldade de dar para ele eu tenho uma dificuldade de dar para ele toda vez o, uma agenda todo ano, porque todo ano ele pega, por exemplo, ponto a ponto e bota. Ele tem o checklist do dia dele. Só que o que é isso, Mila? A agenda é o Google Keep dele e funciona para Sim, ele. Então, exato. o que eu estimulo é o seguinte: o que funcionar para você, Sim, usa como ferramenta, usa como técnica. Tá exato. vendo, Ivan? Pois é, Olha aí. eu lembrei de você. Mas é verdade, cada um tem e vai se adaptando. Ou se você gosta mais de riscar, anotar na caneta, se Exato, isso é mais eficiente para você, você faz. Mas se for algo exato. tecnológico, depende, né? Tudo depende. Eu acho que é o seguinte, às vezes, a gente tem que sempre se perguntar, tecnologia ajuda. E eu hoje praticamente uso quase tudo via tecnologia. O que eu uso de papel são os post-its. Sim. Porque eu gosto de tocar e ver todos os dias. É aquele negócio mais visual, o E tato. você ir mudando, né? Exato. Uhum, O tato me dá uma necessidade maior. Mas uhum. existem N ferramentas que ajudam a gente no nosso dia a dia. Só que eu Sim, sou muito adepto também de que você não necessariamente precisa saber tudo de tecnologia ou todas as ferramentas para ser produtivo. Você pode fazer riscando, você pode fazer com o seu método, com o que mais se sim, adapta à sua realidade. Eu sempre exato. gosto de trabalhar desse jeito, sabe? Sim, com certeza. E eu acho que algo. É a última pergunta, assim, que o pessoal geralmente fala, né? Como eu faço pra, tipo assim, organizar minhas metas e atingir todas elas? Porque eu acho que vai muito da questão do fragmentar, né? As suas metas mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E fragmentar no sentido, por exemplo, eu diria que são duas frentes para bater meta. Duas frentes muito importantes. Você quebrar a meta no sentido de quebrar ela. Eu vou dar um exemplo. Digamos que para a mini marcenaria, a minha empresa hoje, com minha esposa e com meu cunhado e assim por diante, a mini marcenaria eu preciso vender tantos R$ 1.000 no ano que vem. Beleza. Para eu vender esse montante, eu preciso entender em que meses eu vou vender isso. Então, eu já Sim, quebro em meses. E aí eu vou analisar em que campanhas promocionais eu vou vender ao longo dos meses. E aí eu vou quebrar quais produtos eu vou estimular para fazer essas vendas acontecerem. Então, isso é o sim, quebrar que você falou, Mila. Concordo sim. 100%. Esse é o primeiro ponto. Então, você precisa fazer uma boa distribuição das suas metas ao longo do seu longo período. E aí, um segundo ponto: mensuração, Mila. Você precisa sempre analisar aonde você está. Verificar e reverificar e analisar e voltar atrás e olhar a meta e verificar se está possível e verificar o que é que eu posso fazer. Eu gosto muito de trabalhar da seguinte forma. Meta, ela não é para ser algo que você com facilidade consegue executar. Uhum, Você lembra, sim, desde o Casablanca eu dizia muito isso. É, sim.
meta é algo que você olhe e faça. Eu não consigo fazer isso. E aí você, a partir do eu não consigo fazer isso, você vai planejar como vai conseguir fazer. Eu Isso. gosto muito dessa realidade. A gente precisa Sim. sempre ter o todo e fazer do todo o micro entregas e analisando sempre. Por exemplo, esse quadro aqui, essa minha parede aqui do lado, ela vive de post-it. Eu estou Uhum. fazendo uma reciclagem, estou mudando aqui os post-its. Todos os meus post-its, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso era tudo Olha, post-it que estava. Isso tudo aqui era post-it que estava na parede. passada. Aí, diante desses post-its aqui, uma coisa que eu trabalho muito é todos os dias de noite, antes de dormir, por exemplo, eu passo aqui e analiso como é que está o meu Kanban, como é que tá as coisas a fazer, fazendo, feito, finalizado, e aonde é que eu vou chegar fazendo o que eu vou fazer amanhã. Então, de formiguinha em formiguinha, você vai conseguindo fazer um grande efeito, uma grande conquista, uma grande entrega. E um grande 2021, Mila. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente precisa passar para as pessoas. Exato. 2021 não é algo que você precisa conquistar em janeiro, em fevereiro. Tenha constância, a ordem. E a partir de métodos, vá se estimulando a executar passo a passo, porque tem 12 meses para serem executados. Sim, Então, exato. são 12 meses. Sim, por exemplo, se sua meta for ir para a missa, por exemplo, todos os dias. Vamos supor que teve uma semana que você não conseguiu, mas tem outra semana, e mais outras 1000 semanas para você tentar ir todos os dias, entendeu? Então, assim, não é Exato. porque você não conseguiu uma primeira vez que você vai desistir. Não, não é para desistir, é para se reerguer e dizer, eita, amanhã é um novo dia, vamos embora. E não se Né? frustre também, porque Sim, muitas vezes o exercício da meta é o exercício da constância. Às vezes a gente se auto-sabota, porque a gente vai e recebe a informação do tipo, não consegui fazer, realmente é impossível. Não, essa meta está muito alta. Não, não dá para mim. E assim por diante. Você se auto-sabota. Não, não, acredita que vai dar certo. Porque acredita. pode ser que daqui para o final do ano você seja uma pessoa mais virtuosa, você seja uma pessoa, você tenha conseguido seus feitos por graça de Deus. Agora também algo muito claro, sabe, Mila? Uhum. Todo método, todo esforço, todo sucesso, toda realização e tudo que está lá com o verdinho em todo o Kanban que a gente Sim, trabalha é graça. é graça. E aí é algo que eu trago muito para mim. Não sou eu que faço, não, não é você, vamos dizer, é Deus quem faz através da gente. Tudo que é bom nosso vem de Deus. Sim, Então, é graça de Deus quando a gente começa a entender que o nosso vídeo, o nosso trabalho, ele está dando certo. sim. Eu louvo muito a ele, porque é graça e é misericórdia também, né? Porque é um ano que a gente estimula as metas, quando a gente conquista, a gente faz. É muita graça de Deus na nossa vida e é muita misericórdia, porque a gente trai ele direto. Pois é. Eu acho que é muito por esse lado, sabe? É verdade. Meu Deus, Dedé, a live foi maravilhosa. Queria passar a noite inteira aqui conversando com você. Eu espero que tenham outras oportunidades para que a gente possa partilhar mais Sem sobre dúvida. todos esses assuntos, tanto em relação à ferramenta de trabalho, como em relação à família, porque vocês são muito família, vocês são muito exemplos disso. Até em relação a namoro mesmo, tipo, hoje de manhã não, à tarde, eu tive uma live sobre isso, então vocês também têm uma grande história, sabe? Então, a gente precisa de pessoas assim, pessoas que são exemplos, né? Então, se Deus quiser, a primeira live de muitas que virão, né? Só agradecer mesmo a sua participação, a participação de todo mundo. A live vai ficar salva. Show. Então, quem não conseguiu entrar agora, pode ficar tranquilo que ela vai ficar no meu perfil. Então, Dedé, obrigada por tudo, de verdade. Que Deus abençoe imensamente sua vida, sua família. Tô louca para conhecer Laurinha. Então é Pois isso, é. pode ficar à vontade para falar. Mila, primeiro, parabéns pela iniciativa. Lembra que eu sempre estimulei isso. Sempre Sim. estimulei que você fizesse eventos, que você fizesse desse Uhum. Instagram aqui realmente
um local onde a gente pudesse trocar experiências, onde a gente pudesse Sim. fazer esse ambiente aqui de conversa. Foi empurrãozinho de Dudu, tá? Não, eu não sei. Eu sei. Dudu, que é primo da gente também, que já teve live aqui. Eu sou muito próximo dele. Todo mundo Ele da foi casa, doido. todo mundo católico, a Ele família. foi doido de me chamar para ser padrinho de crisma dele. Até hoje eu me pergunto por quê. Até hoje eu me pergunto por quê. Eu digo, que escolha infeliz, hein, Dudu? Mas uma coisa é certa. Isso aqui tende a ajudar muito, porque a gente conversa, a gente tenta partilhar. Fato é que tudo é graça, que a gente possa ter outras oportunidades. Eu agradeço demais o carinho que vocês têm, tanto você quanto sua mãe, sua família, com a minha família. A gente é muito próximo, você sabe disso. Agradeço demais o presente, que até eu recebi presente hoje, Eu publicamente, também, né? Ivana. Eu também. Publicamente. Foi mesmo, a gente deu presente para tu também. Foi recíproco. Publicamente eu venho agradecer. Eu ia mandar um WhatsApp, mas já estou falando na frente de todo mundo que eu recebi uma lembrancinha aí do Casablanca. E agradeço também em relação a tudo que vocês também estão falando de Laura. Parece que realmente aquela frase, quando falam dos filhos, realmente fala da pessoa mesmo. Estou ansioso para mostrar a vocês, Laurinha. A E que a gente boneca. possa. Não, realmente foi a melhor entrega que eu já fiz. Isso é um fato. Ela Isso é um é. fato. É sério, parece uma bebê Johnson. Ah, linda. E aí, tudo isso aí é graça de Deus. Eu acho que agradecer também a gente ter nascido numa família que também nos ensinou a viver também, a ser católico. E aí fica toda a presença, é inegável a presença de Voinha Leda e de Voinha Ivan, porque eles fizeram realmente, eles estimularam muito. Meu lado familiar materno também teve muito, me puxou muito, mas o lado de Voinha Leda e de Voinha Ivan ajudaram bastante também. E não só a mim, como todos os primos, realmente é algo inacreditável que acontece com a nossa geração lá da família da gente. Todos jovens. Pois é. E aí, agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição aqui para a gente conversar. E que a gente possa, desejo para todo mundo um 2021 muito, muito feliz. Que seja um 2021 eficiente dentro do que vocês se propuserem a fazer. E que também seja um 2021 com muita ordem. E que vocês possam utilizar a metodologia para garantir aí o que vocês querem para vocês e para os outros. Lembrando sempre que o mais importante é servir do que ser servido. Então vamos servir aí, pessoal. 2021 é um ano de muito serviço. E que comece. Amém, Dedé. Obrigada por tudo, de verdade. Feliz Natal, né? Feliz Natal, a gente não vai se encontrar mais, então Feliz Natal. Em breve nos veremos, se Deus quiser. E é isso. Obrigada mesmo por tudo. Beijo para vocês. Ei, um beijo. Ei, tchau. Bom evento aí. Continua. Feliz 2021. Tchau, tchau. Tchau, beijo.